comigo, né? Sobre isso. E nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, e eu estava observando, eu fico observando cada versículo, porque é bem simbólico. O livro de Apocalipse é meio difícil de entender, mas algumas coisas a gente vai entendendo, porque porque o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando. É somente por isso mesmo. E no versículo 16 do primeiro capítulo de Apocalipse, a visão, né, de Cristo, quando João teve a visão de Cristo, né? E aqui no 16 ele diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca, porque observando, da sua boca uma espada de 2 fios, né? A primeira parte do versículo 16, uma espada aguda que saía da sua boca de 2 gumes. Nós sabemos que a palavra de Deus, a palavra é de Deus, é o Senhor que escreveu a própria Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Nela contém 66 livros, escrito em épocas diferentes, em tempos diferentes, por 40 pessoas diferentes uma das outras, mas o mesmo Espírito. Por isso que tem uma harmonia entre um livro e outro. E a palavra de Deus está escrito, como eu disse, uma palavra aguda, né? A palavra de Deus, quando a palavra de Deus é aberta e falada para nós, é como se ela cortasse para quem está mencionando a palavra e para quem está ouvindo. Ela vem de lá e para cá. É como a espada aguda de 2 gumes, né? Que vem de lá e para cá. É para você que está ouvindo, é para mim que estou falando. E aí o irmão estava falando sobre a pessoa que recebe, né, essas orações ao contrário. Se você está recebendo uma oração ao contrário. E aí eu estava lendo aqui, né, no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui no capítulo 12, né, o amor ao cristão. Então tem alguns versículos que condiz com a nossa necessidade, né, de quando nós encontramos uma pessoa que faz oração ao contrário, ou que tenta ser nosso inimigo, né, tenta nos perseguir. E a palavra de Deus nos ensina, nos instrui como devemos agir, como Deus quer que nós sejamos. E aqui no versículo 14 diz assim a palavra de Deus: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Então muitas vezes a pessoa perseguida, ela acaba amaldiçoando a outra, né? Aí que surge a oração ao contrário, né? Então ela acaba, porque ela está sendo perseguida, ela ou talvez até acha que está sendo perseguida, né? Às vezes o inimigo sopra no ouvido, dizendo que aquela pessoa é tua inimiga. E nós temos que ter muito cuidado com isso. A nossa vida espiritual é muito importante, devemos zelar para que o inimigo não venha roubar aquilo que Deus nos deu, porque o inimigo, ele luta para que nós caiamos em tentação. Então por isso que ele diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Quantas vezes, né? Eu acho assim que é uma palavra assim que às vezes é difícil a gente aplicar na nossa vida, mas Deus está falando, é porque não é tão difícil assim, é possível que nós possamos abençoar e não amaldiçoar. Quando a pessoa amaldiçoa, aí sim surge a oração ao contrário. Aqui no versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede, pois, unânimes entre vós, não ambicioeis coisas altas, acomodai os humildes. Mas não é esse versículo que eu queria ler, não. É o 17, que diz assim: a ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então,
Muitas vezes, né, o irmão citou aí, muitas vezes não é possível você ter paz com aquela pessoa que está querendo te prejudicar, está fazendo oração ao contrário, uma palavra ao contrário, né? E às vezes não é possível você ter paz com aquela pessoa. Então procure afastar. E aqui é o conselho do apóstolo Paulo, em nome do Senhor, né? O Senhor que aqui no versículo 19 nos diz assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se você tem um inimigo, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque a Ele pertence a vingança. A você só abra a sua boca para abençoar o seu inimigo. Olha como, pensando bem, é muito difícil você abençoar o seu inimigo, aquela pessoa que às vezes está te prejudicando e te dizendo palavras que não são boas, né? Como o irmão disse, amaldiçoando, e você abençoando, e aí você vai ver a diferença, né, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha só, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem, né? Às vezes você pode estar aí pensando: nossa, mas essa é a palavra de Deus? Como que eu vou abençoar o meu inimigo? Como que eu vou dar água, dar comida para o meu inimigo? Né? Coisa assim que você acha difícil e impossível, e às vezes dá lugar ao inimigo e acaba criando aquela raiz de amargura, aquele ódio, né? Que pode causar essa palavra não caber no seu dia a dia, na sua vida, né? Não deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem, né? Às vezes, pensa bem, é difícil, mas se Deus está falando, é difícil, mas não é impossível, porque Ele disse na sua palavra que a minha é a vingança. Deixa que Deus cuida daquela pessoa. Então, e eu retribuirei, diz o Senhor. Se o Senhor está dizendo na sua palavra, mesmo que o teu inimigo lance palavras ruins para você, né, amaldiçoa a sua vida, você abençoa dele. Pensa bem, como que é uma coisa bem difícil, mas se o Senhor está dizendo, é porque é possível, e nós vamos assim triunfar, sermos vencedores em Cristo Jesus, tanto eu quanto você e aquela pessoa também que é digna, né, de receber oração e bênção do Senhor. Então essa palavra aqui, ela está dizendo para mim e para você, que nós possamos ter, né, o amor. Aqui o título aqui diz assim, ó, o amor cristão, né? No capítulo 12, a partir do versículo 9, você abre a sua Bíblia e lê e medita, e aí você vai dizer: não, aquela pessoa me magoou muito, me machucou muito, não dá para fazer isso que Deus está mandando, não. Mas é possível, é somente a crer e acreditar e não dar lugar ao diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e a função dele é pôr inimizade entre uma pessoa e entre outra, né? Colocar ódio, colocar rancor, colocar mágoa, é coisa do inimigo. Mas que o Senhor venha repreender todo esse mal da nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar a vencer o mal com o bem. Somente Ele para nos ajudar, porque sozinho nós não conseguimos. Precisamos da ajuda do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Por isso vamos continuar buscando, né, a presença do Senhor. E como lá no livro de Efésios está escrito: orai sem cessar. Orar sempre, buscar a presença do Senhor,
para que você não, para que nós, né, não você, eu também, né, não possamos vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Né? Nem o versículo 17 diz assim: a ninguém torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se possível, né, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens. O Senhor quer que nós tenhamos paz, mas o inimigo ele quer guerra, né? Então vamos vencer o mal com o mal. Amém? Deus abençoa. Amém. Graças a Deus, né?